Olá, hoje nós vamos falar sobre ambientes virtuais em Python. Ambientes virtuais são uma solução que a comunidade desenvolveu para resolver um antigo problema. Por exemplo, você tinha na mesma máquina vários projetos que utilizavam Python. Quando as pessoas começaram a utilizar o Python, elas faziam mais ou menos a mesma coisa. Então, quando você atualizava um pacote, era ok atualizar isso para todos os projetos que você tinha na sua máquina. Com o tempo, nós passamos a ter tanta coisa em Python que ficou necessário separar, por exemplo, as bibliotecas necessárias para o Python do seu sistema operacional, como Linux ou Windows ou mesmo macOS, dos pacotes que o teu projeto precisa. Por que isso? Eles podem utilizar versões de Python diferentes, eles podem utilizar versões de pacote diferentes e harmonizar tudo isso num computador só e ainda possibilitar, por exemplo, que o teu projeto que você instalou na tua máquina funcione numa outra máquina de forma quase automática. Os ambientes virtuais foram criados para resolver esse tipo de problema. Como que eles resolvem isso? Cada projeto cria o seu ambiente virtual. O seu ambiente virtual pode escolher a versão do Python que ela quer trabalhar, assim como todos os pacotes do Python que ela precisa. Por exemplo, você pode instalar o pacote A, B e C no projeto 1, e no projeto 2 você vai instalar os pacotes D, E e F. A versão entre eles não se comunicam, elas são isoladas, então você pode instalar versões diferentes do mesmo pacote em vários projetos. Com o tempo, várias ferramentas foram desenvolvidas para controlar a criação e a manutenção dos ambientes virtuais. Uma das ferramentas mais recentes, e a que eu utilizo hoje, chama-se UV, que permite tanto a criação do ambiente virtual, como a manutenção dos arquivos PyProject e requirements.txt, que são utilizados para catalogar todos os pacotes que o teu projeto precisa. Então nós vamos ver aqui hoje rapidamente como instalar o UV, como criar um ambiente virtual e como fazer algumas configurações para ter o teu projeto rodando. Então vamos lá. Que problema os ambientes virtuais resolvem? Bom, primeiro, eles separam o Python do sistema e o Python do seu projeto. Segundo, eles permitem a instalação de versões diferentes de Python e de cada componente por projeto, ou seja, o que você instala em um projeto não vai interferir em outro projeto. Eles também permitem que cada projeto tenha suas próprias versões de cada componente. Então, ainda que dois projetos utilizem a mesma biblioteca, eles podem utilizar versões de Python diferentes e versões de projetos diferentes. Quando você está começando, isso não é um problema, mas no início, mas depois que você começar a instalar projetos de outras pessoas e projetos open source, a coisa fica complicada, porque esses projetos são desenvolvidos em linhas de tempos diferentes. Então, a biblioteca mais recente, quando aquela versão foi desenvolvida, pode não ser mais a versão mais recente que você vai instalar hoje. E todos esses tipos de problemas são resolvidos por ambientes virtuais, porque no ambiente virtual ele vai dizer do módulo X eu preciso da versão ABC. Okay? E com isso, se você precisar reinstalar, você simplesmente pede para reinstalar o ambiente virtual na sua máquina, seguindo as instruções do PyProject Toml ou do requirements.txt, e tudo vai funcionar muito bem. Eles permitem também que seu programa rode com os mesmos pacotes em outras máquinas, e usando um arquivo PyProject Toml e requirements.txt, permitem a reconstrução do ambiente em outros computadores. Isso também vai permitir, por exemplo, que você possa apagar o ambiente virtual e criar um novo. Então, aqui nós vamos primeiramente instalar o UV. Primeira coisa, se você estiver utilizando o Windows 11, você pode simplesmente utilizar um aplicativo chamado Winget. Então, ele funciona de forma muito parecida com o apt-get do Ubuntu. Ele é inspirado no mesmo utilitário do Ubuntu. Então, para instalar o UV, você escreve winget install astral-sh.uv. Você faz enter aqui. Eu já tenho ele instalado, então não deve demorar muita coisa. Então ele está dizendo aqui que já tem um pacote instalado, está tentando fazer uma atualização, mas como eu atualizei há alguns dias, ele não achou nada. Tá certo? Então, para você, se é a primeira vez que você está instalando, ele vai baixar a ferramenta, vai instalar e você já pode criar um ambiente virtual. Então, o que você precisa para criar um ambiente virtual? Primeiro, instalar a ferramenta, que nós já acabamos de fazer. Depois, eu vou criar aqui um diretório chamado teste UV, okay? Onde eu vou criar o meu projeto. Então, aqui como nós vamos fazer vários testes, eu vou criar aqui um diretório teste1.
E dentro de teste 1, eu vou criar o meu primeiro ambiente virtual. Como é que eu faço? UV init bar, tá? BARE, baré, mas sem acento. Então, eu faço enter aqui e ele criou um ambiente virtual. O que que vai ser? Como aparece isso no disco? Você vai ver que ele criou um pyproject.toml, porque na realidade eu ainda não criei um ambiente virtual. Isso aqui eu criei apenas esse arquivo, que vamos ver aqui o que tem nele. Você pode usar o editor de texto que você quiser. Então, ele vai dizer nome do projeto, ele vai repetir o nome do diretório, a versão, ele vai botar 010, o Python que precisa e as dependências, tá certo? Então, o PyProject aqui você não precisa entender detalhes agora, porque ele vai ser criado e mantido pelo V. Então, nós vamos criar um programa bem simples utilizando o VS Code para, por exemplo, exibir uma mensagem colorida na tela. Então, eu vou chamar aqui o VS Code no diretório atual. Vou criar um arquivo Python. E vou utilizar, por exemplo, uma biblioteca que eu gosto muito, que é Rich. Então, Rich, Rich, nós vamos fazer aqui, é, esse padrão aqui já é interessante. Então, vamos fechar essa janela para ver tudo. Então, um programa em Python, como outro qualquer, tá certo? Fiz um print. O reach print permite que eu utilize o print do Python, mas ele altera, ou seja, ele substitui o print do Python pelo print da biblioteca reach, é por isso que eu fiz from reach import print. E ele permite trocar as cores utilizando esse tipo de notação aqui. Entre os colchetes eu coloco a cor em inglês, coloco barra quando eu quero que termine, por exemplo. Eu posso utilizar emojis, né, como aqui o do vampiro. E ele vai exibir todas as variáveis locais de uma forma bem bacana. Só que isso aqui tem um problema. Como eu acabei de criar esse diretório, eu não tenho o reach instalado. Então vamos ver aqui. Talvez até tenha no meu computador, mas se tiver, ele deu um erro. O que aconteceu? O módulo reach não foi encontrado. Então o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que criar o ambiente virtual. Eu vou digitar uvvenv. E vocês veem aqui que ele já informa. Eu preciso ativá-lo. Tá? Uma coisa é criar o VM. Vamos ver como é que você detecta o VM. Quando eu faço o vvenv, ele normalmente cria esse diretório. Ele tem tudo que você precisa para criar um ambiente virtual. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Quando eu fiz o vvenv, ele pegou o Python 3.11, porque ele decidiu utilizar essa versão. Eu não sei por que ele escolheu essa versão, mas eu não gostei. Então, eu vou apagar isso aqui. Ok. Aqui o diretório. Quando você apaga o diretório do Virtual Environment, ele está apagado. Então, eu vou criar novamente, mas eu vou passar uma opção aqui dizendo que eu quero um ambiente virtual com Python 3.13. Quero usar o mais novo. Ok? Lá é uma vantagem muito boa da ferramenta UV. Se eu tenho já o Python 3.13 instalado no computador, ele vai utilizar essa versão do Python. Se ela não estiver instalada, ele baixa e instala para mim, só para esse Virtual Environment aqui. Ok? Então aqui ele confirma, nós temos a versão 3.13 do Python. Ele diz onde ele encontrou o executável, foi onde eu instalei. E ele confirma que criou o um ambiente virtual no diretório .venv. Você pode dar outros nomes para esse diretório, mas por enquanto a gente vai trabalhar só com o nome padrão. E você ativa com essa linha de comando aqui, .venv scripts activate. Se você estiver utilizando Linux ou Mac, essa linha é um pouco diferente. Tá? Normalmente ele vai utilizar o shell que você está ativo para te falar, por exemplo, source venv bin activate. Mas a UV vai sempre te dizer como que você ativa. Então, eu vou copiar e colar isso aqui e ativo. Primeira mudança, quando eu ativo o ambiente virtual, o UV ele troca
na configuração padrão dele, ele coloca aqui o nome do ambiente virtual entre parênteses antes do diretório. Então, você já consegue, olhando, ver que tem alguma coisa diferente. Isso significa que os comandos que eu vou dar aqui dentro já vão rodar no meu ambiente virtual novo. Ok? Então, agora eu vou, por exemplo, perguntar que Python estou rodando aqui. Já vai aparecer que é o 3.3, porque eu estou no ambiente virtual. Será que ele já roda o meu programa? Não. Por que ele não roda o programa? Porque eu instalei o ambiente virtual, eu criei o ambiente virtual, mas eu ainda não disse que eu preciso utilizar o reach. Então nós vamos dar outro comando, o v-add reach, que é o nome da biblioteca que eu quero utilizar. Ele vai na internet, vai baixar o que tem que baixar. No meu computador ele dá uma mensagem porque eu utilizo um drive diferente para fazer programas, que é o drive P. Mas se você não gostar da mensagem, você pode simplesmente escrever isso aqui. Então no Windows seria isso aqui. Ok? No próximo pacote ele não dá mais a mensagem. O que o UV fez? Ele adicionou a biblioteca reach. Ele foi lá no PyPy e pegou a versão do reach atual mais nova, que é o 14.10, e também adicionou as bibliotecas que o reach precisa, Pygments, MDURL, Markdown IT, e ele faz uma coisa a mais, ele mudou o PyProject para a gente. Tá? Então quando você vai ver aqui, o dependencies antes estava vazio. Então o UV já colocou aqui para você que você quer utilizar uma versão do reach, pelo menos a 14. Tá? Quando ele diz assim maior ou igual, significa o quê? Instala no mínimo a versão 14.1 do reach. Se amanhã sair a versão 15, o teu projeto já pode utilizar a versão 15. Ok? Controle de versão é um assunto para um outro vídeo, que ele é complicado. Então o que, é que vai acontecer? Será que agora eu já posso rodar o meu programa? Vamos tentar. Agora o programa funcionou. O que aconteceu? Rodei o T1, ele imprimiu Alô Mundo, né? Botou aqui o ícone do vampiro e imprimiu locals do Python, que simplesmente são todos os nomes que tem no teu ambiente local, certo? E como eu estou utilizando o print da biblioteca reach, ele já faz todo um código de cor aqui para ficar mais interessante e mais fácil de ler. Por exemplo, ele já pula de linha, tá tudo coloridinho, então fica bem fácil de ver. Ok? Com isso aqui, o que nós fizemos? Nós criamos um ambiente virtual, nós ativamos o ambiente virtual. Mas você só precisa criar e instalar as coisas no ambiente virtual uma vez, porque tudo que você fez está aqui dentro do diretório .venv, como a gente está vendo aqui. Então, por exemplo, se você fizer aqui venv lib site packages, vai aparecer o reach instalado lá dentro. Ok? Assim como os componentes dele. Você pode também perguntar tudo que foi instalado, o v3, e lá ele vai te falar aqui, olha, que o componente teste1, que é o que nós estamos criando, ele baixou o reach 14.10, mas o reach precisou do Markdown, que precisou do MDUMRL, e o reach também precisa do Pygments. Então aqui você tem uma árvore. O que acontece? Você pode perguntar, ué, mas por que eu não tenho todos esses componentes no meu PyProject? Porque você instalou apenas o reach. De quem o reach depende e que versões ele depende é determinado pelo reach. Então aqui no teu PyProject você vai especificar apenas o reach. Ok? E isso é um problema que o Python tem há muito tempo, que é o quê? Garantir que a versão da tua biblioteca vai funcionar com a versão dos componentes que ela instala através do tempo. E dependendo de como o reach foi configurado, isso aqui pode ou não acontecer. Então, a biblioteca UV ela vai começar a criar um arquivo uv.log, que é para garantir que o teu tree vai sempre ser igual. Ok? Aqui eu chamei o tree do sistema operacional, não tem nada a ver com o V, mas ele mostra que todos os diretórios estão dentro do venv. Então o venv é o nosso ambiente virtual, ele vai ter um diretório lib, site packages, e cada biblioteca tem o seu próprio diretório com subdiretórios dependendo da biblioteca. Tá? Isso aqui é interessante, se você tiver um tempo, você pode usar o Windows Explorer para verificar o que tem dentro ou fazer como eu estou fazendo aqui na linha de comando. Ok? Então,
Vamos limpar aqui a tela e ver o que nós temos já no nosso T1. Nós temos o programa em Python que nós criamos, nós temos o PyProject Toml, que é o arquivo de projeto, nós temos o .venv, que é o ambiente virtual em si, e nós temos o arquivo de lock, ok? Então, criei e inicializei o ambiente virtual, ele está ativo porque o testinho está ali. Como é que eu desativo? Deactivate, ok? Então, vamos imaginar que agora eu quero criar um novo projeto, faço aqui teste 2, e dentro de teste 2 eu vou criar um outro virtual environment, então vou ver venv. Lá ele pegou o Python errado de novo. Mas tudo bem, vamos demonstrar com Python 3.11 e Python 3.13. E aqui eu vou agora fazer o vinit, como eu fiz antes. Ele vai criar o PyProject, vou chamar o Visual Studio Code. Confio em mim mesmo, fecho isso aqui. Então, a mesma coisa, vamos criar aqui agora um outro arquivo. T2.py, ok. E nós podemos utilizar uma outra biblioteca. Por exemplo, você pode fazer aqui import requests, e nós podemos fazer aqui Google request get google.com, ok. E nós vamos imprimir o código de retorno da página, só isso. Vamos ver como é que isso aqui funciona na linha de comando. Eu preciso instalar o requests, então o UVAD ele vai funcionar com um ambiente ativo ou não. Então aqui eu vou testar ele com um ambiente antes de estar ativo. Vou dar UVAD request, ele vai baixar não só a request, mas todas as dependências do request, a mesma coisa que ele fez com o reach. E se a gente olhar aqui no PyProject, você vai ver que só o requests é dependente. Mas quando você pedir uv free, ele vai te dizer que o requests vai baixar o certify, o char7, o idna e o rlib. Como o ambiente ainda não está ativo, se eu fizer aqui Python T2PY, ele vai dizer que o módulo request não existe. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o vrun T2, ou seja, eu estou pedindo para o V rodar o arquivo T2. Aí o V ele é esperto, ele sabe que tem um diretório .venv nessa pasta, e ele ativa o ambiente virtual para você, executa o programa que você mandou e desativa. Ele faz isso tudo numa linha só. Mas nada impede que você venha aqui e diga venv scripts activate. Dessa forma você pode executar também de forma direta. Ok? Bom, o resultado da página está na tela. Nós podemos também fazer várias mudanças. Por exemplo, vamos só confirmar que a versão do Python é a 3.11. Aqui é a versão 3.11. No outro ambiente eu usei o 3.13. Então, uma das vantagens do ambiente virtual é possibilitar que você utilize versões diferentes do Python. Isso é extremamente importante quando você utiliza o Linux, porque boa parte dos utilitários do Linux são configurados ou utilizam Python em sua configuração. Então, normalmente a gente fala no Python que vem no teu Linux, você não toca, você não instala novos pacotes, você gerencia o Python do teu Linux utilizando as ferramentas da distribuição Linux. Pacman, o apt, Yum, o DNF, a ferramenta que for, mas você não vai utilizar, por exemplo, o pip com o Python do teu Linux, ok? Então, esse isolamento é muito importante. Sempre que você precisar instalar alguma coisa para um projeto, crie um ambiente virtual, instale tudo no ambiente virtual. Nunca altere a configuração do seu Linux para fazer isso. Certo? Então, vamos agora fazer uma coisa um pouquinho diferente. Vamos adicionar uma dependência de teste. Então, eu vou colocar aqui o PyTest, que é um pacote bem popular que a gente usa para fazer teste. Ele vai lá e instala todos os componentes do PyTest. Mas vejam que aqui eu fiz o add pytest -dev. Por quê? Porque o pytest é um pacote que você vai utilizar somente quando você estiver distribuindo, ou melhor, desenvolvendo o teu projeto. Se você está apenas executando, você não precisa forçar
a instalação do PyTest no ambiente de execução. Então a gente começa a separar várias opções dentro do PyProject. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o PyProject. E vocês vão ver que agora tem dependência request, que nós instalamos inicialmente, e dependency groups, ou seja, grupos de dependência. Ele criou uma chamada dev e apenas lá ele instala o PyTest. Ok? Então vamos ver o que ele já instalou aqui. Se eu faço um uv pip list, ele vai simplesmente mostrar todos os pacotes que estão instalados no ambiente virtual atual, ativo, e também vai listar os números de versões de cada pacote que foi instalado. Então aqui vai aparecer a request, vai aparecer o PyTest, está todo mundo instalado aqui. Uma característica muito boa do UV é que ele permite que você utilize os mesmos comandos do pip. Então, se você achar instruções, pip faz qualquer coisa, você coloca UV na frente e normalmente a sintaxe vai funcionar. Então, se você fizer UV pip install nome de um pacote, vai funcionar igual com pip. Ok? Então, isso é bem interessante. Por exemplo, se eu quiser criar agora um requirements, né, como é que a gente fazia? Era pip freeze. Ele vai criar na sintaxe que você pode utilizar para o requirements.txt, que era a forma antiga que nós tínhamos, né? Então, eu posso também gerar um requirements utilizando uv pip-compile, dou o nome do PyProject Toml, e ele vai criar um requirements.txt com comentários. É opcional, você pode utilizar as duas formas para criar a sua configuração. Veja que aqui quando eu fiz o uv pip-compile PyProject, ele não incluiu as dependências de desenvolvimento. E isso é uma das coisas que era muito ruim no requirements.txt. Você acabava tendo um requirements.txt, em alguns projetos tinha dev requirements.txt, test requirements.txt, e com o PyProject você pode ter isso tudo num só arquivo. Então é isso. Nós vimos rapidamente como ativar e desativar. Vou voltar para o projeto 1. Desativei aqui o 2, volto para o diretório do teste 1. Faço a ativação. No Windows. Activate. Faço aqui o meu T1. Está tudo instalado. Ele vai rodar como antes. Ok? E eu posso, por exemplo, imagina que eu instalei aqui vou cometer um erro. O v-add PyTest. Ele pegou e instalou o PyTest. Quando eu faço aqui PyProject Toml, ele vai aparecer o PyTest, mas eu instalei sem o "-dev". Então, como é que eu faço para remover? uv remove PyTest. Ele vai tirar o PyTest do PyProject e agora eu posso fazer adicionar novamente com "-dev". Com o tempo você vai aprender a sintaxe do PyProject e você vai poder fazer essas edições sozinho. Tá? Ou seja, você não precisa de uma ferramenta como o V, mas principalmente quando o projeto está começando ou quando você está começando a utilizar o PyProject, é bem interessante ter uma ferramenta que edita o PyProject para você. Ok? Então, eu vou agora fazer o seguinte, eu vou desativar esse ambiente virtual e vou mostrar uma outra coisa que dá para fazer com o V. Percebam que ele criou um arquivo, o vlog, tá? Com tudo que está instalado, e eu vou apagar aqui o diretório venha. Pronto, o ambiente virtual não existe mais. Então, imagina que eu chego num outro computador e eu tenho apenas esses arquivos. O que eu preciso para recriar o mesmo ambiente virtual? Você simplesmente faz uv venv, ok? Depois você faz uv sync. Ele vai ler o PyProject e vai instalar tudo de novo. Ok? Então, assim, depois que você fez um commit no Git, por exemplo, você pode reconstruir o teu ambiente virtual num outro computador. Isso aqui foi possível porque nós gravamos um arquivo chamado uv.lock. Se você não tem uv.lock no repositório, você pode fazer a mesma coisa utilizando a sintaxe do pip, uv pip install -r
e coloco o PyProject Toma. Ele também vai instalar. Como já está instalado, não tem o que fazer. Ok, eu vou tentar ativar aqui de novo. Vem splits, activate. Ver se aparece o vampiro. Pronto, o programa voltou a rodar. Bom, uma coisa que eu não mostrei é o seguinte: se você pode executar na linha de comando, você pode fazer a mesma coisa no VS Code. Então eu vou pegar aqui o T1 e vejam que aqui embaixo, no VS Code, ele está utilizando o Python 3.14, que eu já tenho instalado porque eu estou testando. Mas eu posso dizer para ele o seguinte: olha, eu quero usar um outro ambiente virtual. Eu quero usar aqui o do Python 3.11 do T1. Ok? Como eu recriei, não passei a versão do Python, ele recriou com 3.11, mas não tem problema. Quando eu faço essa escolha aqui, o meu VS Code agora vai rodar o código dele dentro desse ambiente. Então eu vou ativar aqui o terminal de dentro do VS Code. Vejam que o teste 1 aqui já foi ativado, tá certo? E que eu posso rodar aqui, ó, Python T1. Lá está o vampiro, certo? Ah, e eu consigo agora rodar com F5? Consegue. Você faz F5, Python Debugger, arquivo atual, ele vai chamar. Ah, deu erro. Não, acho que não deu erro. O problema é que, como nós rodamos dentro do debugger, o locals imprimiu muito mais coisa, tá? Mas funcionou direitinho. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou limpar isso aqui. Vamos tirar o locals. E vamos fazer um outro F5. Agora deve ficar mais sucinto. Certo? Então, dessa forma, você consegue ativar de dentro do Visual Studio Code um ambiente virtual que você criou. Normalmente, o ambiente virtual fica no mesmo diretório do projeto. Então, aqui, se a gente for dentro do .vim, você vai ver que está tudo aqui dentro. Tá? Todos os pacotes que nós instalamos são dentro desse diretório. Nada impede que você utilize outros diretórios para configurar isso. Por exemplo, você tem vários projetos que utilizam o mesmo ambiente, todas as versões são iguais, todos os pacotes são iguais, você pode compartilhar o mesmo ambiente virtual para todos esses projetos. Normalmente o que a gente faz, a gente coloca tudo isso num projeto só e compartilha o ambiente virtual. Então, quando você clica aqui, o Visual Studio Code ele vai te mostrar alguns ambientes que ele detectou no teu computador e você pode escolher qual que você quer utilizar. Então aqui você pode ver, tem várias versões de Python, mas ele sugere também o Python.exe do ambiente virtual que eu criei. Tá certo? Tem que prestar atenção aqui com o path, porque normalmente ele vai te mostrar vários Python e a única diferença entre eles é a versão ou o caminho para chegar no ambiente virtual. Então, se você prestar atenção, você vai escolher o correto. Se não aparecer aqui, você ainda pode inserir o caminho. Aí ele vai, você pode usar aqui o localizar, e ele vai te abrir uma pasta normal para procurar o diretório. Tá certo? Então, dessa forma, você aprendeu a utilizar um ambiente virtual que você mesmo criou dentro e fora do Visual Studio Code. Certo? Certo? Então, o V é uma ferramenta muito interessante, tem vários tutoriais na internet. Eu espero que esse vídeo tenha dado uma palhinha de como que os ambientes virtuais funcionam e que isso ajude nos seus novos projetos.